sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estava com saudades de vocês aqui. E hoje a gente está resolvendo uma questão do Enem, que não deu tempo da gente resolvê-la por completo em sala de aula. E eu tô aqui para explicar ela melhor para vocês, tá certo? Então, nossa aula de hoje é uma resolução da questão do Enem. É uma questão de 2010, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro passo para a gente resolver uma questão é saber os dados dela. O que é que ela quer, o que é que ela nos informa para a gente poder conseguir chegar no que ela quer, tá certo? Então, vamos lá para os dados da questão. Como a questão era muito grande, eu não quis colocar ela aqui, tá certo? Mas a gente vai montar essa tabela aí, vocês têm a ficha que eu entreguei para vocês em sala de aula. Então, vamos lá. A questão em si fala de quantidade de nutrientes de ferro e de zinco a cada 100 gramas de arroz e feijão. Vou até colocar aqui, ó, vamos já preencher a nossa tabela, tá certo? 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão. Aí ela diz que no arroz, a cada 100 gramas, a gente tem 1,5 de ferro e possui também 2 miligramas de zinco, isso a cada 100 gramas de arroz. E em cada 100 gramas de feijão, ela possui 7 miligramas de ferro e possui 3 miligramas de zinco. Só que a questão também fala que através de uma pesquisa, cada pessoa necessita de uma quantidade certa de ferro e de zinco numa refeição. Então, a quantidade diária por pessoa de ferro é 12,25 e de zinco é 10 miligramas. Isso por pessoa. Então, a questão está querendo saber o quê? Quanto de arroz e de feijão em relação a gramas, tá? Quantos gramas de arroz e quantos gramas de feijão eu tenho que consumir por dia para que me garanta a necessidade diária. Ou seja, que eu tenha 12,25 de ferro e 10 de zinco. Então, vamos lá para descobrir esse mistério, tá certo? Então, geralmente, vocês estavam com a ideia na sala de aula de colocar ferro e zinco como a incógnita. E ferro e zinco a gente já sabe a quantidade de cada alimento e já sabe a quantidade que a gente tem que ter no dia. Então, eles não são a nossa incógnita. A incógnita aí é a quantidade de arroz que eu vou precisar consumir e a quantidade de feijão que eu vou precisar consumir por dia, tá certo? Então, o que que acontece? Eu coloquei aqui, ó, 1,5 vezes A. Por que vezes A? A tá representando arroz. Então, a cada 100 gramas de arroz, eu tenho 1,5 miligramas de ferro. Mas eu não sei quantos miligramas eu vou consumir no dia todo, tá certo? Eu não sei, mas eu sei que a cada 100 miligramas eu tenho 1,5. Então, esse A aqui é como se fosse aquele X. Eu não sei a quantidade certa do A, a quantidade certa de arroz, tá bom? A mesma coisa eu fiz aqui embaixo, ó. Eu não sei a quantidade certa de feijão que eu vou consumir, então eu coloquei F. Eu coloquei A e F para ser mais fácil para vocês identificarem, tá bom? Em vez de ser X ou Y, como a gente está acostumado a usar. Eu sei que a cada 100 gramas, 7 miligramas tem ferro. Mas eu não sei a quantidade total de feijão que eu vou consumir. Então, eu coloquei F aqui. A mesma coisa eu fiz com o zinco. A cada 100 gramas, nós temos 2 miligramas de zinco. Mas eu não sei a quantidade, ó, de arroz que eu vou consumir. Então, eu coloco vezes A. E a mesma coisa aqui, ó, com o feijão.
tá certo? Então, não confundam esse F aqui com o F de ferro. É F de feijão e o A de arroz. E o total é esse. Então, quando a gente vai montar o sistema de equação, a gente vai montar em relação a ferro e em relação a zinco. Como assim, ó? O primeiro sistema, eles dois juntos, arroz e feijão, em relação a ferro, tem que dar, ó, 12,25. E em relação a zinco, nós temos esses dois aqui que tem que dar 10 miligramas. Então, como a gente monta o sistema? A gente tá tentando resolver essa questão aqui por sistemas de equações, tá certo? Existem outros métodos como proporção, tudo que seja até mais fácil. Mas aqui, como o nosso conteúdo de agora é sistemas de equações, a gente vai tentar resolver através de sistemas. Então, vamos lá. Eu vou ter, ó, 1,5 de A em relação a ferro, mais 7 de F em relação a ferro, tem que dar 12,25. Para zinco, 2 de A mais 3 de F tem que dar 10. E eu posso até acrescentar as casinhas aqui, ó, com 0. Então, esse é o nosso sistema. Isso daí é o que vocês vão precisar resolver. Então, vamos lá resolver esse sistema. Aqui ele já tá bonitinho. Eu coloquei o nome ferro e zinco aqui para vocês entenderem que essa é a primeira equação em relação a ferro e a segunda equação em relação a zinco. E eu cometi um erro aqui, ó. Aqui é um F. Mas ainda bem que a gente viu antes de continuar esse sistema, né? Pra não dar bronca aí pra gente. E o primeiro passo de um sistema, eu vou tentar resolver ele pelo método da adição, que é o que eu acho mais fácil, tá certo? A gente precisa encontrar uma maneira de cancelar uma dessas incógnitas, ou A ou F. Então, eu prefiro cancelar o F aí, eu acho mais fácil, tá? Pra quem não sabe trabalhar muito bem com vírgula, e eu sei que alguns de vocês têm essa dificuldade dessa multiplicação com 1,5, e aqui, apesar de ter a vírgula, mas a gente tem números inteiros, o 7 e o 3. Então, eu acho mais fácil a gente multiplicar por eles do que cancelar o A, tá bom? Então, para cancelar, vocês sabem que a gente precisa deixar eles simétricos, ou seja, com sinais contrários, e ter o mesmo módulo aqui, né? O mesmo valor. Então, eu vou multiplicar aqui por 3 e vou multiplicar a segunda por menos 7. O menos poderia ser opcional, poderia colocar em cima, multiplicando por menos 3, mas eu quis assim, tá certo? Então, quando eu multiplicar tudo, essa primeira equação aqui, ó, vou colocar até 1 de primeira equação e 2 de segunda equação. Quando eu multiplicar tudo por 3, a gente vai ter a seguinte resposta. 4,5 de A mais 21F e 36,75. Multiplicando toda essa primeira aqui por 3. Agora, a gente vai multiplicar toda a segunda equação por menos 7, tá? Cuidado na regra de sinal. Então, a gente vai ter menos 14, menos 21, e aqui, ó, menos 70. Ok? Como é o método da adição, ó, vou passar a linha aqui, ó. Agora sim, eles estão no mesmo módulo e simétricos, né? Sinais contrários. Então, eu posso cancelar aqui, ó. E ficamos com essa partezinha aí do sistema para resolver. No caso, um sistema pelo método da adição. Então, 4,5A menos 14A, a gente vai ter menos 9,5 de A. 36,75 menos 70, a gente vai ter
menos 33,25. A gente pode multiplicar tudo por menos 1, para ficar bem bonitinho, tá certo? Bem organizado. E não confundir vocês. E aqui, ó, o 9,5 ele tá multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, eu vou ter 33,25 dividido por 9,5. Isso daqui é um problema para vocês, eu sei. Eu bem sei. É uma divisão com vírgula. Então, assim, vocês precisam ter esse domínio da matemática básica, tá bom? Mas quando a gente divide isso daí, a gente vai ter um total de 0,35 miligramas. Mas percebam, na questão inicial, ele pede esse resultado em gramas. Então, 0,35 é a mesma coisa que 350 gramas de arroz, ó. A gente encontrou o A de arroz. Então, a gente já encontrou a parte da nossa resposta. Vamos encontrar o feijão. Quanto vai ser de feijão? Então, ó, pra gente encontrar a parte de feijão, a gente escolhe uma daquelas duas equações iniciais para substituir o valor que a gente encontrou de arroz nela, tá certo? Eu escolhi a segunda equação e eu já transformei, ó, como a gente quer em gramas, eu já tirei aquele 10 miligramas e já coloquei em gramas, tá certo? Para facilitar a nossa conta aqui. Mas vocês poderiam pegar a equação do jeito que estava ali, como eu fiz antes, e no finalzinho transformar de miligramas para gramas. Não tem bronca nenhuma. Mas aqui eu já coloquei, ó, para gramas para facilitar o nosso cálculo, tá certo? Então, vamos substituir. No lugar de A, que é arroz, né? A gente tem 350 gramas. Então, eu vou repetir o 2 aqui, ó. 350 mais 3F igual a 1000. Vamos resolver primeiro a multiplicação. 2 vezes 350 é 700. Vou repetir o resto aqui. Fazer passo a passo mesmo para vocês, tá certo? E lado das letras e o lado dos números, esse 700 está do lado errado, eu vou deixar o 3F aqui por enquanto. Passa para cá, ó, menos 700, quando ele troca de lado, ele troca de operação, ele estava adicionando, ele vem para cá subtraindo, tá certo? Então, vamos continuar aí, ó. 1000 menos 700 fica 300. E o 3 aqui vai passar agora dividindo, tá? Então, eu vou ter 300 dividido por 3, que é igual a 100 gramas de feijão. Então, numa necessidade diária, para a gente garantir a necessidade diária, a gente precisa de 350 gramas de arroz e 100 gramas de feijão. Bom, eu sei que a questão foi bastante complicada na interpretação de texto, mas os cálculos foram mais ou menos, né? Enfim, eu sei bem da dificuldade de vocês, mas essa dificuldade é só uma pedrazinha no caminho de vocês. Estudem matemática básica, leiam bastante para amenizar essa questão de dificuldade em interpretação de texto. E até a próxima. Obrigada.